Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. A gente então vai para a nossa continuação, né? Da semana passada. A gente concluiu na semana passada aquelas 3 igrejas, né? Lá da época dos apóstolos, né? Ali de Atos dos Apóstolos, especificamente, que foram as 3 igrejas que a gente pegou como um parâmetro, né? Para a gente entender toda essa atuação da igreja. A igreja, ela não é uniforme. Isso quer dizer que ela não tem uma forma só. A igreja, ela tem uma doutrina, aí a doutrina ela é única. E o que é doutrina? Doutrina é um ensinamento que ele é atemporal e ele é universal. Isso quer dizer que o tempo e nem o local vão estar sendo determinantes para mudar a doutrina. A doutrina é a revelação de Deus, é a verdade de Deus absoluta, em todos os tempos, para todos os tempos e em todos os lugares. Agora, a forma, né, como a igreja manifesta essas verdades, aí a gente vai ter aí uma diversidade, né? Então é por isso que a gente viu lá que a igreja de Jerusalém, ela tinha um contexto cultural, né? Ela identificou lá qual era a demanda e a igreja de Jerusalém vivia, né, o evangelho em alguns aspectos. A igreja de Éfeso vivia num contexto totalmente diferente do contexto judaico, que era Jerusalém, né? Então, Paulo, ele identificou que ali havia uma demanda e Paulo deu orientações e aquela igreja, ela manifestou o reino de Deus, ela pregou o evangelho, né, com ênfases diferentes e de maneiras diversas. Lá também, aliás, Éfeso foi até a 3ª, né? A 2ª foi Antioquia, né? Antioquia da mesma forma. Então, o que eu quero dizer com isso, eu peguei essas 3 igrejas para exemplificar, porque tem outras mais, né? Então, tem Filipos, tem Roma, né? Você tem a cidade de Colossos, você tem a cidade de Tessalônica, elas são até bem próximas, relativamente próximas. Mas você tem outras tantas regiões que o evangelho ele chegou e lá ele foi pregado. Havia, como eu disse, a doutrina, o ensinamento era único. Então Jesus Cristo morreu pelos pecados, ele ressuscitou o 3º dia, né? A questão da salvação pela graça, enfim. Então esses ensinos, eles eram em todos os lugares pregados. Só que você tinha algumas especificidades, você tinha algumas demandas na região que Paulo foi ensinando o evangelho a ser manifestado lá segundo essas necessidades, né? O que eu quero dizer é que a verdade de Deus é absoluta, ela é imutável. Só que a igreja precisa fazer a leitura, né, de onde ela se encontra para estar ali manifestando o evangelho de uma forma adequada. É o que a gente vai ver hoje aqui na continuidade, né? Então assim, a gente falou muito, na grande parte das aulas, né, ou até talvez semana passada, a gente ainda trouxe as questões mais críticas, né? As questões que a gente falou, isso aqui é um desvio, isso aqui foi uma desconstrução do evangelho na história. Então a maioria das nossas aulas até aqui foi mais ou menos nesse tom, né? Deixa eu só adicionar aqui, tá vindo mais uma aluna. Acho que agora o pessoal vai chegando, que é o horário que a maioria vai chegando, né? Então, queridos, foi nesse tom que a gente veio discutindo, né? Angélica, minha amada, bem-vinda, viu? Bem-vinda, que coisa boa. Maravilha. Então, vá acompanhando aí no áudio. Deve estar aí passeando, eu acho. Mas vamos lá, que coisa boa. Estou trabalhando. Tá trabalhando. Eu vi uma loja atrás aí, eu falei, tá no shopping, meu Deus do céu. Mas tá bom, amada.
Coisa boa, Amada. Mas tá bom, bora lá, vamos acompanhando aí no áudio e qualquer coisa pode participar. Então, retomando, tá, amados? A gente veio fazendo essa análise, né, da história, tanto é que é a sociologia da religião, né? A sociologia por si só é uma análise crítica, tá? Só que eu quero pensar com vocês agora em, entre aspas, soluções, ou como nós podemos, né, pegar toda essa informação, essas informações históricas, como que a igreja ela foi se desviando, né? Eu digo a igreja, vocês entendam, né? Que foram as denominações, como foram surgindo, né? As tradições religiosas, nesse sentido. Não coloque igreja como generalizando, não tem como fazer isso, né? É impossível, porque nós não temos uma igreja. Ou melhor, nós não temos uma expressão de igreja. Igreja é uma, que é a igreja de Cristo. Mas as expressões dela aí são infinitamente, né? A gente não tem como contar isso na história. Quantas, né, foram surgindo e ainda estão surgindo de expressões da igreja de Cristo, ou alguns que dizem ser a igreja de Cristo, enfim. Mas o que eu quero pensar a partir de agora, essa aula e possivelmente a próxima, né, e a gente talvez encerra, sobre agora como a igreja deve fazer essa leitura e como ela deve corrigir tudo isso, tá? Então o título, inclusive, da aula de hoje eu coloquei assim, ó, Desafios da Igreja na Sociedade Atual. Quais são os desafios da igreja nessa sociedade de hoje, né? Hoje, como nós fazemos a leitura e a partir dessa leitura, como que nós devemos nos comportar diante dos desafios. Então eu coloquei aqui, ó, quais são os desafios? Bom, primeiro, ser uma igreja bíblica, contemporânea e relevante, tá? É isso que eu quero tratar aqui na aula. Então, primeira coisa, nós precisamos, independente das épocas, tá? Ser uma igreja bíblica, e a gente vai ver o que significa isso, uma igreja contemporânea, a gente também vai ver o que significa isso, e uma igreja relevante, uma igreja que faça a diferença, tá? Então, é nesse ponto aqui que eu quero hoje na aula enfatizar. Então, primeira coisa, a igreja, nós precisamos ser bíblicos, tá? Ou seja, nós precisamos manifestar ensinos da Bíblia, contextualizado, a gente vai ver, mas como eu disse no começo, o ensino bíblico ele é imutável, ele não muda. O que é preciso fazer é que esse ensino bíblico ele seja contextualizado. O que isso quer dizer, amados? Eu quero explicar aqui porque houve uma confusão há pouco tempo atrás, né? Um pastor muito conhecido aí nas redes sociais e tudo mais, ele usou uma palavra que a Bíblia precisa ser atualizada, né? E aí gerou uma série de confusões, de discussões. Eu acredito que a palavra ela não é atualizada, e sim contextualizada. Porque a contextualização é justamente pegar aquilo que os apóstolos, Jesus, né, a Bíblia de fato ensina, e como aplicar isso nesse contexto que nós vivemos, nessa realidade que nós vivemos, as mudanças sociais que nós tivemos, as formas que as sociedades do mundo vivem. Então, como pegar o ensino bíblico, naquele contexto cultural que foi ensinado, e contextualizar, né? Ou seja, aplicar a nossa realidade. Então, a palavra é essa, contextualização. Então, primeira coisa, precisamos ser bíblicos, tá? A igreja, ela não é um projeto humano. A igreja é a igreja de Jesus Cristo. Portanto, nós homens não temos o direito de ensinar a não ser aquilo que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Os homens, os seres humanos, né, os líderes, os pastores, os ensinadores, eles não são fonte de doutrina. Nós apenas devemos transmitir a doutrina. Nós somos aqueles que devem interpretar a Bíblia, ou seja, é a Bíblia. É mais ou menos, amados, assim, né, pegando uma comparação, a gente tem as leis do nosso país, né? Isso é institucional, então você tem as leis que regem o nosso país. Os juízes, eles não podem criar leis,
eles devem, a partir das leis, aplicá-las, interpretá-las e aplicá-las. Nessa comparação, nós temos a lei de Deus, entre aspas. Nós temos as regras, nós temos os ensinamentos, nós temos a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, os ensinos. Nós somos os responsáveis por estar interpretando, né, corretamente e ensinando isso. Ou seja, não parte de nós, a interpretação não pode ser pessoal. Segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e o verso 21. O apóstolo Pedro diz o seguinte, que a profecia, referindo-se às escrituras, né, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. E a profecia não é de particular interpretação. Olha o que diz o texto. Então, nós não somos aqueles que têm o direito de falar a igreja deve ser assim ou assado. O nosso desafio é estar indo na fonte, né, nos ensinos, como eu disse, dos apóstolos e o que registraram daquilo que Jesus ensinou, nos evangelhos principalmente, de estar ali descobrindo de fato, né, os ensinos e repassando eles. Então a igreja não é um projeto humano, a igreja não é regida pelas leis do homem, ou pela vontade do homem, ou pelo que eu acho que deveria ser. A igreja não é minha, a igreja não é do fulano, não é do cicrano, a igreja é de Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos fazer aí esse exercício de buscar na Bíblia o que Jesus quer para a sua igreja. Então nós precisamos ser bíblicos, tá? Isso tem que ser intencional. E eu coloquei aqui, ó, pelo menos 3 aspectos principais de uma igreja que pretende ser bíblica. Primeira, pregação. A igreja precisa pregar, precisa anunciar, tá certo? Precisa expor as escrituras sagradas. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Pronto, agora foi. A igreja precisa pregar, precisa anunciar, ela deve ser um porta-voz de Deus. É por isso, olha a responsabilidade que nós temos, amados, nessa sociedade. A voz de Deus que ecoa na sociedade, ela deve vir por meio da igreja. A igreja deve ser o megafone de Deus para as sociedades. A igreja, ela deve assumir o ministério profético. Lembra lá do Antigo Testamento que Deus tinha os profetas, né? Que, via de regra, eles denunciavam o pecado do povo, eles chamavam ao arrependimento e eles mostravam o caminho que esse povo deveria andar. Então, isso é o ministério profético. Denúncia do erro, convite ao arrependimento e mostrar o caminho que eles devem retomar para seguir na vontade de Deus. Então, ó, ministério profético, isso vem pela pregação, amados, pelo ensino bíblico, pela exposição das escrituras sagradas. Vamos ler um texto de Atos no capítulo de número 6, para a gente entender isso. Lembrando que a igreja, ela estava iniciando aqui, o capítulo 6 ainda é o início da igreja, né, na sua organização. E aí houve uma demanda, e essa demanda foi mais social, ou seja, tinha uma multidão que tinha abraçado, que tinha aceitado a mensagem dos apóstolos, né, que Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado e tinha morrido pelos seus pecados. Junta-se lá 5.000 pessoas, né, nessa ocasião. E aí houve uma necessidade de cuidar dessas pessoas, principalmente aqueles que estavam desamparados de alguma maneira. Eles estavam precisando da comida, precisando das coisas cotidianas. E aí os apóstolos, que eram apenas 12 homens, como tomar conta, como cuidar de 5.000 pessoas, 12 homens, né? E eles tinham uma missão. A missão principal dos apóstolos era pregar, era anunciar aquela mensagem que eles tinham recebido de Deus, né? E aí eles chamam aqui, ó, no verso de número 2, eles chamam aqui os 12, né? Ou seja, os 12 apóstolos. Eles convocam a multidão dos discípulos e eles dizem: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Então eles dizem: olha,
a gente não pode assumir essa responsabilidade. O termo aqui, servir às mesas, é justamente esse cuidado cotidiano, né, do que as viúvas estavam precisando, as pessoas que precisavam lá do alimento, aquela coisa do dia a dia mesmo, básica, eles não poderiam assumir essa tarefa. Não é razoável, não é porque eles desconsideravam isso. Pelo contrário, eles, na continuação, dizem assim, olha, escolhi entre vocês, homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e sabedoria, para esse importante negócio. Então, eles reconheceram que aquilo era uma tarefa importante da igreja, como comunidade, cuidar uns dos outros, servir os vulneráveis, né? Cuidar daqueles que não tinham as coisas básicas do dia a dia. Só que eles dizem, nós temos uma tarefa, nós temos a tarefa e é o ministério que eles chamam da palavra, né, amados? Olha como é importante uma igreja bíblica, que ela pretende ser bíblica, que tenham homens dedicados ao ensino bíblico, à pregação bíblica, homens que dediquem a sua vida, amados, exclusivamente a isso, a estudar as Escrituras Sagradas, a pregar as Escrituras Sagradas, gente que se prepare, né, que dedique a sua vida, que invista nesse ministério. Infelizmente, a gente tem no nosso país a ideia de que o pastor, ele não precisa de muito preparo teológico, ele não precisa de muito preparo acadêmico, não. Se for uma pessoa que tem caráter, e claro, que isso é indispensável, né, Marcos? É o caráter cristão, isso é um pré-requisito para qualquer líder, né, de uma igreja. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, não só 1 Timóteo capítulo 3, mas o capítulo 5 também, no verso 18, 17 e 18, ele também vai pontuar isso. Mas o capítulo 3, que é onde Paulo ele fala dos pré-requisitos para o obreiro, né? Ele vai colocar lá que seja um homem idôneo, que seja um homem que governe a sua casa, um bom pai de família, né? Um bom marido, que seja uma pessoa que tenha as virtudes cristãs, né? O caráter cristão, manso, controlado, honesto, hospitaleiro, enfim. Mas tem uma parte lá que ele diz, e tem que ser apto para ensinar. É uma coisa indispensável, junto com as outras, né? E lá, ainda em 1 Timóteo, só que no capítulo 5, verso de número 17 e 18, se não me falha a memória, tá? Estou puxando aqui da memória, se vocês estiverem com a Bíblia aí, e puder estar confirmando aí, se não tiver, me corrige aqui, tá? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17 e 18, Paulo ele vai dizer que o obreiro, né, o presbítero, ele, se for dedicado, e ele precisa ser dedicado ao ensino, à doutrina, ele precisa, inclusive, ser sustentado pela igreja financeiramente, para que ele dedique, de fato, a sua vida exclusivamente ao ministério da palavra, né? Então, me ajudem aí, se não for o texto, tá? Se tiver alguma informação aí que vocês queiram acrescentar do texto, tá? Dizendo isso aí. Eu estou pegando a ideia geral aqui, né? Não estou nem narrando. A gente chama de ipsis literis, né? Palavra por palavra. Não estou narrando, só estou pegando a ideia do texto, tá? Então, aqueles são dedicados, né, à palavra, à doutrina, que eles sejam honrados com duplicada honra ou duplicado honorário, tá? É isso mesmo, amados? Vocês estão aí, se tiver com a Bíblia aberta, né? É isso, Oswaldo? Não é? É isso mesmo. Então, olha só, como a Bíblia diz a importância, né, de alguém ou de algumas pessoas em uma igreja local dedicarem a sua vida à pregação bíblica, ao ensino bíblico, né, ao estudo, amados, e sustentado pela igreja. Ainda Paulo, só que para outra igreja, que é a igreja de Corinto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, ele vai dizer também algo, né, parecido com o que ele diz aí ao pastor Timóteo, que quem anuncia o evangelho, que viva do evangelho. Os obreiros, né, que vivem, que repartem os bens espirituais, devem ser sustentados com os bens materiais daqueles que ele sustenta. Então, aqui a gente percebe que, lógico, a gente não está falando de exploradores da fé, a gente não está falando de gente preguiçosa, que não deu certo na vida por mais nada e aí vai para o ministério da itinerância, como a gente vê muitos aí. Não é nesse tom, amados, tá? Isso precisa ser combatido. O que eu estou falando aqui, biblicamente, são aquelas pessoas que são chamadas por Deus, são vocacionadas por Deus e que dedicam a sua vida
né, teriam capacidade de fazer muitas outras coisas e muito bem feito, profissionalmente falando. Mas foram chamados por Deus, entenderam e entregaram a sua vida a esse ministério do ensino e da pregação, né? Então, para ser uma igreja bíblica, é preciso que se pregue a palavra. Para se pregar a palavra, é preciso que tenham pessoas idôneas, gente que maneja bem, como o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso 15, né? Que o obreiro ele tem que manejar com perícia a palavra de Deus, né? Manejar bem a verdade, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, pessoas que conheçam a fé, as doutrinas da fé, que manejem bem a palavra, que sejam peritos nas escrituras sagradas para ensinar a igreja, amados. Então, isso é algo fundamental e a gente identifica, nós já vimos nas denominações que foram surgindo, muitos desvios doutrinários, justamente pelo fato de pessoas interpretarem a Bíblia de uma maneira totalmente equivocada, principalmente nas doutrinas básicas, nos fundamentos da fé. Quando a igreja deixa de pregar a Bíblia, quando a igreja deixa de ter as Escrituras como única fonte de regra, de fé e prática, amados, aí não se sabe o que pode se produzir ali. Ou se sabe, né? E a gente viu quanta bobagem, quanta besteira, quanto desvio, e infelizmente isso resulta em muitas vidas perdidas na ilusão que estão sendo salvas. Esse é o grande problema das heresias, dos desvios. É que as pessoas estão num contexto que aparentemente é um contexto de salvação, uma mensagem que está levando elas teoricamente à salvação, mas não estão, porque elas estão sendo guiadas por cegos, por loucos. E um cego não pode guiar outro cego, amados. Ambos cairão num buraco, num abismo, numa armadilha, como diz o original, né? Então, primeira coisa, a igreja precisa ser bíblica e ela precisa ser intencional na pregação, né? Também eu anotei aqui, ainda no livro de Atos, capítulo 2, verso 42, essa igreja bíblica, além da pregação, do ensino, ela, aliás, todo anúncio, toda fala, toda voz que ecoa da igreja, seja por meio da pregação, da música, do aconselhamento, da evangelização, seja de que forma for, precisa ser oriundo, né? Originário da palavra de Deus, tá? Então, se for cantar, cante a palavra de Deus. Se for pregar, pregue a palavra de Deus. Se for evangelizar, evangelize a palavra de Deus, né? Ou com a palavra de Deus, enfim, nesse tom. Mas também nós temos, amado, algo fundamental para uma igreja bíblica, que é a oração, a prática da oração. Quando a gente lê aqui Atos capítulo de número 2, como eu disse, aqui é o início, né? A igreja está nascendo, então a gente vê toda essa... Opa, deixa eu só ajustar aqui. Toda essa realidade... Olha que coisa boa, ajustei aqui e já está chegando ainda mais um aluno. Então, cada vez que eu mexo aqui, ajusto, chegar um aluno, tá bom, né? Começar aqui e mexer em tudo quanto é botão. Vamos lá. Então, queridos, bora, Valdir, bora, Valdir. Valdir está conectando ali, ó. Já vai chegar. Vamos, Valdir, chegou na hora boa, meu irmão. A hora que o negócio já está aqui engrenado. Vamos lá. Vamos pegando a Bíblia já, em Atos, capítulo 2, varão. 2:42. Aqui, ó, está nascendo ainda a igreja, no início dela. Então esse texto aqui vai nos ensinar bastante, porque ele diz o seguinte, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, na verdade, são 4 pontos aqui, ó, importantíssimos para uma igreja bíblica. Já falamos, que é a pregação, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso equivale a dizer que ouviam e obedeciam à pregação dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, é o que nós pontuamos aqui. Né? Aí você vê em outro aspecto, que é na comunhão, uma convivência harmoniosa, isso eu acho interessante também, embora eu não coloquei aqui como um ênfase, mas ó, numa vida de comunidade, numa vida comunitária, numa vida de família da fé, numa vida de coletividade, isso aqui inclusive é muito importante, né? Embora eu não coloquei para dar ênfase aqui, mas nos tempos que nós vivemos hoje, amados, de individualismo, de pessoas achando que podem ser autônomas na fé,
de gente que não quer mais dar satisfação da sua vida para ninguém, né? Quer caminhar sozinho no mundo. Então isso aqui é muito importante, ó. Essa igreja tinha uma característica que era a vida em comunidade. Nós vivemos da comunidade, na comunidade e para a comunidade. Perceberam? Nós vivemos da comunidade, nós vivemos na comunidade e para a comunidade. Isso quer dizer que é do coletivo, é dali que a gente nutre a nossa vida. É em família que nós vivemos, né? Então, da comunidade, na comunidade, essa vivência no coletivo, né? Então é de lá que nós somos instruídos, alimentados, cuidados. É lá que nós servimos, é na comunidade que nós servimos, exercemos nossos dons. É a partir de lá. Eu sei que não é só lá. Eu sei que a gente é chamado, na verdade, para servir o reino de Deus, que é muito maior do que a igreja local, tá? Mas se ali a gente não serve, dificilmente a gente vai fazer isso fora dali, amados. Muito difícil, né? Então, da comunidade, na comunidade e para a comunidade. Então, a gente vive para o coletivo. Não existe uma igreja de indivíduos. Existe uma igreja onde a individualidade ela soma na coletividade, mas não cabe o individualismo, que é a mesma coisa que o egoísmo, né? Que é o mundo de hoje, amados. Cada um por si, cada um buscando os seus direitos. E as pessoas querem viver sem o senso de coletividade, que o corpo é mais importante do que atender à demanda de um indivíduo em detrimento dos outros. Então a gente precisa entender toda essa dinâmica, tá? Então, na comunhão, no partir do pão, ó, solidariedade, que é o que nós vimos lá em Atos 6, né? Que os apóstolos disseram, isso é um importante negócio, é que a gente tem uma tarefa e aí vocês agora organizam para ter pessoas para fazer essa outra, ter essa outra ocupação aí, servir os irmãos no partir do pão, na generosidade, no cuidado. Então, olha só que coisa interessante aqui, né? Só que eu quero destacar é nas orações. Então, assim, a oração, ela é parte fundamental de uma igreja que queira ser bíblica, a vida de oração. Nada imposto, sabe? Nada obrigado, mas que a gente possa ter esse entendimento que os nossos ajuntamentos, né, como as nossas vidas particulares, precisam ser nutridas pela oração. O culto, ele precisa ter oração, não como algo imposto, litúrgico, cerimonial e religioso. Não, amados. Mas porque ali estamos nos reunindo para termos um relacionamento uns com os outros e com o Pai, né, e com a Trindade. Então, assim, a gente vê muitas vezes na liturgia de uma igreja local, é dado muito tempo para a música, né? Muito tempo para outras coisas. Às vezes nem a pregação tem um tempo adequado e a oração muito menos. Então a gente precisa entender as ênfases que precisam ser dadas num ajuntamento cristão. E um deles é a oração. Se temos lá 2 horas de culto, amados, por que a gente não reserva um tempo lá, né, bom? O que seria um tempo bom? Sei lá, cada um precisa avaliar o que é um tempo bom. Em 2 horas, faz aí um estimativo, o que é um tempo bom? Se para música a gente reserva mais de 1 hora, um culto de 2 horas, mais de 1 hora é música. Ué, será que não está meio desequilibrado, amados? Será que a gente não está desconsiderando a importância da oração nesse contexto? Né? E não como um peso, um castigo, uma dificuldade, mas como uma oportunidade de nos juntarmos como corpo para buscarmos o Pai, orarmos a Deus, falarmos com Deus, né? Para que a gente abra a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente para que o Espírito Santo ministre nas nossas vidas. Então a oração ela deve ser parte fundamental de um ajuntamento cristão. A igreja que queira ser bíblica, ela precisa ter oração no seu DNA, no seu ajuntamento, né? E não é assim, vamos orar antes do culto. Não, já não entendeu, né? Não é antes do culto, a oração é no culto, é o culto, é oração, amados, né? A gente deve até suprimir, de repente, né? Tirar
um período lá, de repente, de uma música. Enfim, eu acredito que são duas coisas fundamentais em um culto cristão: oração e exposição bíblica. Oração e pregação bíblica, né? Período de oração e período adequado para ensino bíblico, amados, tá certo? Se 2 horas a gente não considerar que o maior tempo dessas 2 horas deve ser para essas duas coisas aqui, a música tem seu espaço, tem sua importância? Claro que tem, é a celebração, é onde nós louvamos a Deus, atribuímos a Deus lá, né? Quando a música é bíblica também, né? Tem essa, né? Que às vezes tem umas músicas aí que não edifica, né? Não é bíblica, não é saudável, não alimenta a alma, por assim dizer. Mas enfim, só para a gente entender aqui. Então, primeira coisa, pregação. Segunda coisa, oração. E um terceiro ponto que eu coloquei aqui: para uma igreja ser bíblica, ela precisa fomentar, ela precisa nutrir relacionamentos pessoais de discipulado. Olha só, então, igreja bíblica precisa pregar a palavra, ensinar a palavra, expor a palavra, precisa ter proposta de oração, né? Um contexto de oração, e precisa, essa igreja no coletivo, estou falando aqui internamente, tá? Internamente, precisa construir relacionamentos pessoais de discipulado. O que eu quero dizer com isso? É que as nossas relações em igreja não podem ser superficiais, de pessoas que mal se conhecem, que pessoas que só vão ali num culto, né, 2 horas, 2, 3, 4 vezes na semana, se encontram ali, mas não se interessam umas pelas outras, não cuidam umas das outras. A igreja de Cristo, ela é uma igreja pastoral. Em que sentido? Existe ministério de pastor? Existe ministério de pastor. É para todo mundo? Não. São para pouquíssimas pessoas, aqueles que Deus chamar, né? Então, em uma congregação, você pode ter 2, 3, 4, 5 pastores lá, não tem problema. Tanto é que a gente falou sobre a igreja de Éfeso, né? Se não me falha a memória, tem esse pastorado colegiado, essa liderança colegiada, que são pastores, não é um só, você tem mais, né? Mas quando eu digo que a igreja precisa ser uma comunidade de pastores, eu estou me referindo que todos devem cuidar de todos. Na continuação, então, a gente não deve ter essa convivência superficial, né? Relacionamentos pessoais de discipulado, que eu me refiro, é onde nós cuidamos uns dos outros, ensinamos uns aos outros. Quando a gente lê um texto lá de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 16, eu vejo uma orientação de Paulo muito clara, né, a respeito disso que eu estou falando aqui. Ou seja, relacionamentos pessoais de discipulado, onde cada um de nós exortamos uns aos outros, encorajamos uns aos outros, edificamos uns aos outros, por meio dos dons que Deus repartiu na igreja. Nós cuidamos uns dos outros, né? Então, lá em Colossenses 3,16, Paulo vai dizer, olha, habite abundantemente em vocês toda a palavra de Cristo, né? Exortando uns aos outros, edificando uns aos outros, falando uns aos outros, com cânticos, salmos, hinos, cânticos, salmos agora esqueci do outro termo lá. Mas a ideia é edificar uns aos outros, né? Com cantos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Acho que esse é o término do versículo lá. Mas assim, cuidando uns dos outros, edificando uns aos outros, de muitas formas. E isso deve ser, amados, a convivência de uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja terapêutica, uma igreja onde cresce, como Paulo disse no livro de Efésios, capítulo 4, né? Me parece que é o verso 14, 15 e 16, ou 15 e 16, que ele vai falando sobre esse corpo de Cristo crescendo como cresce um corpo físico, nas suas juntas, ligaduras, né? Os tendões, os músculos, os ossos vão crescendo e estruturando de uma maneira saudável e forte esse corpo. No corpo de Cristo e num corpo, né, nessa metáfora, nessa comparação, um corpo ele precisa ter tendões, né? E precisa ter nervo.
Os tendões é onde dão a força, ou seja, você tem tensão, mas não há ruptura, não quebra, porque o tendão ele tem essa função, ele sofre a tensão, mas ele segura para não romper. O nervo, né, é onde nós temos a relação, onde é tensa, é nervosa, mas ninguém fica com raiva. Né, amados? Então você tem as tensões, tem o nervo, né? Mas o nervo ali não faz com que uns aos outros se matem, espiritualmente falando, se ofendem a ponto de destruir a vida espiritual do outro. Não, amados. Nós temos essas relações porque são pecadores, sendo moldados pelo Espírito Santo. Mas se essa convivência ela é uma convivência respeitosa, afetuosa, se é uma convivência onde é de família, porque a gente tem uma realidade na família. Existem as tensões, as dificuldades, mas se amam, se cuidam, decidiram viver juntos e crescerem juntos, cuidar uns dos outros. E no processo, amados, você tem as tensões. Como eu disse ontem na minha igreja aqui, ministrei ontem lá, o provérbio 27, ferro com ferro se afia. Então você tem a tensão do ferro com o ferro, né? Mas eles vão se aperfeiçoando, vão se afiando. É isso que é uma igreja onde os relacionamentos pessoais, nós temos vínculos pessoais, não superficiais, né? E de discipulado. Isso quer dizer que esses relacionamentos, eles ensinam, eles instruem, eles têm essa função de amadurecer uns aos outros na fé. Então a igreja bíblica precisa ter isso. Diga, amada, pode falar. Assim, eu posso usar você como exemplo? Claro. Eu posso te usar? Pode, tomara que não seja ruim o exemplo. Pode falar, amada, brincadeira. E se o pastor tiver ciúme de você por conta do teu conhecimento, não querer que os membros se aproximem de você, como é que faz? Então, olha o problema que nós temos. Nós temos um líder, um pastor que é imaturo. Isso é imaturidade, né? Isso é imaturidade, porque um pastor, um obreiro, né, um ensinador, alguém que prega, que tem alguma função de liderança, ele precisa ter o seguinte entendimento, entendimento bíblico e adequado, que os dons que há na igreja, a finalidade é para crescer. Então, por exemplo, se eu, que sou um ensinador, eu tenho um obreiro, um irmão, né, um colega de ministério, que é um evangelista assim excelente, que ele ganha vidas para Cristo, ele traz gente para a igreja, para mim vai ser uma bênção, porque eu vou ter gente para ensinar, para discipular, né? Para levar a maturidade cristã. Então eu não posso falar, não, ele ganha almas, né? Ele tem destaque, ele é quem... não, amados, eu estou completando ele está me completando. Então, de repente, eu tenho um professor que tem lá um obreiro, um pastor, que ele é um excelente professor e ele desenvolve melhor do que eu os temas. Ele é uma pessoa mais carismática, ele é uma pessoa que tem mais capacitação, né? Enfim, glória a Deus, eu vou aprender com ele. E é bom eu ter pessoas que tenham mais ferramentas do que eu, porque eu cresço estando ao lado dessa pessoa. Não pode caber ciúmes, inveja nos nossos corações. Isso não é saudável, isso não é bom. É sinal que a outra pessoa que está, né, tendo esse comportamento, ela é imatura. Então, é por isso que a gente precisa ser muito criterioso. Quem deve ser o pastor? Um irmão maduro, uma pessoa resolvida, né? Então a gente já vê uma evidência, olha como a igreja já não é saudável, que tem um dos seus líderes, talvez até o principal, ou algum dos seus líderes, que eles tenham essa imaturidade ainda, não se resolveram concernente a isso. Isso é coisa de gente que ainda não é madura na fé. E os líderes precisam ser pessoas maduras na fé. Não podem ser neófitos, novos convertidos, não podem ser pessoas que ainda não foram lapidadas em algumas áreas fundamentais da Bíblia. Eu não estou dizendo que os pastores são perfeitos, né? Mas que devem ter uma certa maturidade para lidar com essas questões, porque senão isso vai prejudicar o corpo de Cristo. Como eu disse, a igreja não é nossa, não é do pastor, é de Jesus. Então, se a igreja é de Jesus, ele usa quem quer. O pastor que tem medo
de perder a sua liderança é porque ele não entendeu a sua vocação, não entendeu o chamado de Deus, não entendeu que peça é ele nesse tabuleiro, não entendeu qual é a sua função no corpo, não entendeu que é a igreja de Cristo. Quem tem medo de perder, amados, tem uma coisa que eu não me preocupo, é se as pessoas vão querer estudar comigo ou com outro professor, desde o que estudem, né? Talvez estudar comigo não seria útil, não seria bom para ela. Talvez eu não alcançaria essa pessoa com a linguagem que eu tenho, com a forma de ensinar que eu tenho. Talvez ela não ia se identificar comigo e até falar, nossa, eu não quero teologia não, porque a minha experiência foi essa, foi ruim com o André. Mas se de repente for com outro professor, com outra pessoa, ela vai ser alcançada por Deus. Não importa que ela seja alcançada por Deus. Através de mim ou de outro, não importa. Paulo disse, olha, um planta, o outro rega, é Deus que dá o crescimento. Quem é Apolo? Quem é Paulo? A não ser vasos, né, pelo qual Deus alcançou vocês. Então quem somos nós, meu Deus do céu, nesse processo? Nós não somos o mais importante, Cristo que é o mais importante. As pessoas que devem ser alcançadas são mais importantes do que nós, na verdade. Paulo ele vai dizer assim, eu tenho para mim que Deus colocou nós, os apóstolos, por último. Porque a gente sofre, a gente ama e não é amado, a gente não tem esse destaque todo. Isso aqui era a realidade dos apóstolos, não de hoje, né? Hoje parece que o negócio inverteu, né, mas só para a gente entender. Então, assim, isso é uma igreja. Olha como é Bíblia, olha a importância de ensinar a Bíblia, de terem pessoas que ensinem a Bíblia e que sejam maduras, de gente que vive na oração, né? De fomentar justamente o que eu acho interessante para se evitar, irmã Valda e os demais irmãos, para a gente evitar essas questões, a gente precisa ter, inclusive, momentos com os obreiros, né? O pastoreio dos pastores, pastoreio dos líderes, para que vá se trabalhando, inclusive, tudo isso, para que todos ali possam compartilhar os dons. Se a gente ensina isso desde da pessoa que chega na igreja, né, o novo convertido, discipulando ele, formando obreiros, olha a importância de você ter uma boa formação ministerial, porque essas coisas elas vão sendo trabalhadas, né? Precisam ser trabalhadas, o ego do obreiro precisa ser trabalhado. Então, se a gente não tiver esse processo, na ponta, possivelmente a gente vai ter com muito mais frequência esse tipo de comportamento, esse tipo de mentalidade, né? Porque não foi trabalhado o caráter cristão. Então, a gente vai diminuindo essas probabilidades. Então, olha como é importante a gente entender todo um processo, toda uma estrutura, toda uma proposta de uma igreja local, seja nos seus líderes, sejam, enfim, em todos que ali participam, né? Então, é esperado, é natural que os novos convertidos, que pessoas que são membros, né, entre aspas, comum, né? A gente fala comum porque não tem uma atividade, uma função de liderança, né? Que eles tenham as suas questões a serem trabalhadas, até mesmo de caráter. É o processo, tá tudo certo. Agora, a gente precisa subir a régua um pouquinho mais para aqueles que são líderes, são pastores, que ensinam. A régua precisa ser mais elevada, é o que Paulo propõe, né? Porque assim, deve-se orar todo mundo? Deve-se, mas o obreiro precisa ter uma vida mais intensa de oração. Deve-se estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia e a Bíblia? Deve todos os discípulos de Cristo, mas os líderes precisam conhecer muito mais, né? Ter um contato muito mais profundo. Os líderes precisam se interessar, aliás, todos devem se interessar uns pelos outros, se preocupar e cuidar uns dos outros? Claro que é o que eu estou pontuando aqui. Mas e os líderes? Muito mais. Então vocês percebam que as exigências, as virtudes são as mesmas, mas em grau diferente, né? Então a gente tem essa dinâmica nessa estrutura de família da fé, de igreja local. Então a gente precisa estar entendendo esse processo. Se não, amados, possivelmente vai acontecer com muita frequência essa questão que a irmã Valda pontuou aqui. E se tiver alguém que tem ciúme, que tem inveja, né, que não pode ver Deus usando uma pessoa mais do que ele, então é por não entender tudo isso, por não ser moldado pelo Evangelho, né? E o Evangelho trabalha essas questões. Mas tranquilo,
posso prosseguir aqui? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Tudo certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui nos minutinhos que a gente tem ainda, né? Então, voltando para a gente fixar, tá? A igreja precisa ser bíblica, e uma igreja bíblica, ela expõe a palavra de Deus, ela dá ênfase para a pregação, para o ensino das Escrituras, ela tem na sua liturgia, na sua proposta de culto, oração, tá certo? Ela também tem que fomentar, tem que promover, tem que criar uma estrutura onde os relacionamentos, eles sejam relacionamentos de proximidade, de cuidado mútuo, né? Esses relacionamentos sejam amizades espirituais que levem as pessoas à maturidade cristã, que ensinem, que sejam relacionamento de discipulados, tá certo? De pessoas discipulando pessoas, né? De onde eu aprendo e ensino, sou discipulado e discipulo, né? Onde eu sou ministrado e ministro. Falei isso ontem também na igreja. Nós falamos sobre o reino de Deus, a igreja local, a missão, e eu pontuei essas coisas. Eu estou hoje ministrando sobre os irmãos, amanhã eu sou ministrado por vocês, e esse é o processo. Nosso pastor aqui da igreja local sofreu um acidente, vai ficar lá 40 dias sem pôr o pé no chão. Então agora é a hora de nós pastorearmos ele, de nós cuidarmos dele, da família dele, porque ele e a família dele cuidavam, né, de um bocado de gente. Então olha só como a roda gigante ela virou. Né? Então agora, como família da fé, como nós cuidamos uns dos outros, pastoreamos uns aos outros, então nós vamos pastorear aquele que estávamos pastoreando e por uma impossibilidade não tem mais condição de estar pastoreando daquela forma, está de outra forma. E é isso, amados, isso é igreja, isso é família da fé, isso é igreja bíblica, onde não cabe egoísmo, onde a gente ajuda um ao outro, onde a gente carrega as cargas uns dos outros, como Paulo disse em Gálatas capítulo de número 6, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, que é a lei do amor. Não é que a gente vive sem lei, não. Ele não é fora da lei, não. A gente tem lei, e a nossa lei é a lei do amor, é o que Paulo diz, e também João diz em outro canto lá da Bíblia, tá certo, amados? Então, biblicamente, a igreja precisa ter, no mínimo, esses 3 pontos aqui que eu enfatizei, tá? A igreja precisa ser também, amados, contemporânea. Então, ó, bíblica e contemporânea. E aí eu vou falar o que eu quero dizer com esse termo. Contemporânea, né? Ou seja, a igreja ela precisa saber fazer a leitura do seu tempo. Precisa fazer a leitura do seu tempo. Nós não estamos mais no século XVI, século XVII, século XVIII, a gente está no século XXI. A gente não está no século passado. Tem igrejas que elas têm pastores do século XX, com teologia do século XIX, mas pastoreando gente do século XXI. Não dá certo isso, né? Ou seja, eles, os pastores, muitas vezes, nasceram lá em 1950, 1940, 1960, não é? A cabeça não evoluiu para entender a evolução do mundo. Houve uma evolução do mundo, amados. A gente não pode desconsiderar isso. Como eu disse, a doutrina ela é atemporal, a Bíblia não mudou. Ela não precisa ser atualizada, ela precisa ser contextualizada. Então, assim, vou dar um exemplo. O Antigo Testamento, os judeus, o judaísmo se pauta pelo Antigo Testamento, não é isso? Os judeus, eles não consideram os ensinos do Novo Testamento. Eles vivem até hoje pautados lá, né, na lei, nos profetas e nos escritos, que eles chamam que são os livros poéticos, tá? É a chamada Tanakh, né? Torá, lei e profetas, tá? Então, eles se pautam aí por esses livros do Antigo Testamento. Só que olha como até os judeus evoluíram. Eles não sacrificam mais, não há mais rituais de sacrifício de animais, não há mais apedrejamento, né, como tinha ainda nos tempos de Jesus. Isso, a lei, ela te dava os parâmetros. Nem os judeus, eles cumprem mais isso. Olha só, e eles não têm o Novo Testamento, né? Então, houve uma evolução, a gente precisa entender toda essa questão. E aí, amados, uma igreja contemporânea precisa saber fazer a leitura desse tempo. Como nós vivemos hoje, quais são os desafios que nós temos hoje, que é o que a gente está falando aqui. Quais são os nossos desafios? O que uma igreja bíblica
ela precisa entender deste mundo para estar apresentando essas verdades bíblicas, porque nós não negociamos as verdades bíblicas, elas são inegociáveis. A gente não vai deixar um pouquinho aqui, sabe, daquilo que a gente acredita para atender uma sociedade. Não, amados. A ideologia que está se criando, a pressão social, nós não podemos jamais negociar as nossas convicções bíblicas. Então a gente precisa fazer a leitura. A gente faz essa leitura, tem um texto em Atos, deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que é capítulo 13, é um texto, eu acho que é capítulo 13, né? Que o Lucas, que é quem escreve aqui, ele vai falar 13:36. Atos, capítulo 13, verso 30, 36 mesmo. 13:36 de Atos. Olha só o que o Lucas diz aqui, ó. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, dependendo da versão, se você tiver uma versão diferente, falando na sua geração, né? Algumas versões estão na sua geração. Se tiver, me ajude aí, tá? Na minha aqui está no seu tempo. No seu tempo servido, conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto a seus pais e viu a corrupção. Então, porque, na verdade, sendo Davi, ou tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. No seu tempo ou na sua geração, depende da versão, tá? Olha que coisa interessante. Davi serviu a Deus na sua geração, no seu tempo, com seus desafios. E é o que acontece hoje. Alguns falam assim, não se faz mais pastor como antigamente. Aí eu fico pensando, bom, talvez a gente não deva mais fazer pastor como antigamente, porque a gente não faz pastor para antigamente, e sim para hoje. E os pastores para hoje não podem ter a cabeça de antigamente, porque nem sempre o que se pensava antigamente era o correto, né? Então a gente precisa fazer essa leitura. Será o que nós falávamos como igreja lá em 1950 ainda cabe hoje? Eu não estou falando nos valores, nas virtudes, nas convicções. Mas, por exemplo, amados, a gente confunde muito a cultura com a vontade de Deus. Não é? A cultura como sendo aquilo que era correto. Não, a igreja já foi machista. A igreja ela já concordou com posições machistas. Aí o feminismo de hoje, pecado também. O machismo era, o feminismo é. Não é? Nenhum nem outro. Então, na cultura, essas coisas elas foram assumidas como comportamento. É por isso que a igreja ela deve fazer aqui essa leitura, tá certo? Deve denunciar o que está errado, deve trazer luz, né? Essa escuridão que os homens eles causam por causa da sua tradição religiosa, por causa dos ensinos que tiveram, por causa da cultura que eles está vivendo. Então a gente precisa fazer toda essa leitura, amados. Tem que saber fazer a leitura do nosso tempo. Quais são os desafios que nós temos? E aí, o que a gente deve fazer também? Uma igreja contemporânea. Ela precisa usar uma linguagem adequada. Eu falo isso porque dentro das nossas igrejas, a gente tem um linguajar, uma comunicação, assim, ó, a palavra que se fala, que é muito estranho. É muito estranho. Quando eu pego letras de música, por exemplo, eu vou falar das mensagens, da pregação também, a comunicação, né, verbal, mas as músicas não faz sentido para as pessoas que não têm um contexto igual ao nosso, que não vive, que não conhece as histórias bíblicas. Não faz sentido, amados. Muitas vezes o leão vai rugir, né, carro de fogo... E tantas expressões são bíblicas, elas não estou falando que não são bíblicas, são bíblicas. Mas para quem está ali ouvindo primeira vez, segunda vez, não conhece a história bíblica, não faz sentido, não comunica. A linguagem não é adequada. Os nossos cultos não pretendem alcançar com a linguagem os perdidos, amados, e só os crentes. Então, se a gente quer ser contemporâneo, a gente quer ser bíblico, a gente quer alcançar os pecadores, nós precisamos usar uma linguagem que comunique, não é? Não é varões e varoa. Jesus não está nesse negócio? Então, é uma linguagem que a gente entende. Mas, e aqueles que não conhecem os textos bíblicos, né?
Então, a linguagem adequada, comunicar, amados, tá? A linguagem. A gente também, para ser uma igreja contemporânea, tem que responder os questionamentos do seu contexto, os nossos questionamentos. Vocês podem aí falar algum questionamento, algum tema que a sociedade fala, jornais, redes sociais, que vocês encontram aí no dia a dia, de gente que não é cristã. Os dilemas, as angústias. Vocês podem estar dando algum exemplo aqui? O que esse mundo tá perdido? No que estão perdidos? Quais são as opiniões que eles têm que são antibíblicas? Quais são as ideias, as ideologias? Vocês conseguem identificar alguma coisa? Só para a gente ver aqui se a gente está conseguindo... Bora lá, alguém quer falar? Não? Ninguém quer falar? Não, amados? Os irmãos estão com medo aqui, não vale nota, não. Tá bom, então eu vou começar, quem sabe aí de repente vocês identificam outra coisa. Por exemplo, a banalidade do sexo. Banalidade. O sexo é uma coisa assim sem importância, não tem consequência nenhuma, fora do casamento, sem compromisso, tanto faz. O sexo é uma coisa que deve ser praticada, inclusive com quantas pessoas quiserem, promiscuidade não é uma preocupação. É um questionamento. Isso aqui é uma questão que é uma opinião pública, né? Da grande maioria das pessoas que não serve a Deus tem aí essa opinião. Esse é um ponto. Bom, casamento, não está feliz, larga de mão lá e casa com outro e está tudo certo e vai buscar sua felicidade. Não são também outro questionamento assim que se tem? O que mais, amados, vocês conseguem estar identificando aqui para a gente ver se trabalha? Ô, André, o de hoje que mais se fala é sobre o aborto, né? O aborto, né? Talvez pelo caso recente da semana passada aí, né? Também é um dos pontos. Também. Exatamente. E para uma igreja ser contemporânea, ela precisa entender essas questões que são prejudiciais ao ser humano, que ofendem a santidade de Deus, né? Como tratar isso? Como falar disso? De que forma falar? De uma forma religiosa? O que a palavra de Deus ela propõe, né? Ela ensina, ela orienta. Como Jesus falaria a respeito disso? O que Jesus tem a falar a respeito dessas coisas? E isso deve ser o que, amados? Deve ser conteúdo de uma pregação de domingo, por exemplo, né? É a igreja que precisa se posicionar, é a igreja que precisa estar lidando adequadamente, por exemplo, com essa questão do aborto, né? O que a Bíblia fala? Como nós entendemos isso? Tá? Sexualidade, porque você percebe que uma coisa está ligada à outra? Então, a gente está falando de aborto porque houve uma relação sexual, né? Houve uma relação sexual dentro de uma família, ou a partir de famílias. Que famílias são essas? Desestruturadas? Não houve cuidado, não houve orientação? O que houve? O que houve de errado no processo? Então a igreja contemporânea, ela vai fazer a leitura, né, do que essa sociedade ela está praticando, vivendo. Ela vai comunicar isso com a linguagem adequada e ela vai ter respostas para esses questionamentos. Fala, André, mas ninguém está perguntando nada. Quando eu falo questionamento, amados, é que a alma das pessoas, a vida das pessoas denuncia os seus vazios, os seus anseios, as suas buscas, né? E a gente vê todo esse desdobramento e a gente que precisa... Não pode esperar que político vá tomar posicionamento, que acadêmicos vão, artistas, que pessoas que vão trazer uma resposta, uma orientação, uma palavra, amados. Não, é a igreja que tem que fazer isso. É que importa a luz, é que importa uma palavra de Deus que protege a vida, né? Então, somos nós. Então, vocês percebam que eu me refiro com a igreja contemporânea, é que faz a leitura, que entende o tempo que está vivendo e aquilo que está sendo colocado como uma demanda. E nós temos a resposta. A gente não pode esperar... Deixa eu só colocar aqui.
A gente não pode esperar que outras pessoas, que outro setor da sociedade, ele venha trazer uma resposta adequada. Não, amados. Somos nós, aqueles que devem comunicar a verdade de Deus, que deve trazer uma palavra de orientação, uma palavra de direção, uma palavra profética nesse sentido, né? De denunciar o que está errado, de chamar ao arrependimento e de mostrar um caminho de restauração. Isso que eu considero ministério profético. Tá? Então eu vejo que é usada essa palavra profético para um bocado de bobagem aí. Mas para mim, o ministério profético é isso. É denunciar o errado, chamar ao arrependimento e mostrar o caminho da restauração. Basicamente é isso que eu entendo como ministério profético. Tá? Então a gente precisa entender tudo isso. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus